Espaço Empreender. A voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender. Aqui, na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora mais um Espaço Empreender. O programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje recebemos Cássia Cristina Procati Benini, coordenadora regional de educação aqui do Vale do Taquari. Bem-vinda, bom dia, Cássia. Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Cássia, começa falando um pouquinho de você lá do princípio. És natural da onde? Bom, eu mudei bastante de municípios assim ao longo da minha vida, né? Eu nasci em Ijuí, bem longe daqui. Depois, na minha infância, morei em Bom Retiro, que é aqui no Vale também, aonde eu estudei até a 3ª série na época, uma escola estadual, que é o hoje Colégio Jacoarte, naquela época era Grupo Escolar, né? Grupo Escolar Jacoarte. Após, nós nos mudamos para Santa Cruz do Sul, onde eu terminei os meus estudos. Também o fundamental fiz numa escola pública estadual, que é a Escola Goiás. E aí o ensino médio, sim, aí eu fui para uma escola particular, porque na época não existiam muitas opções de ensino médio em escola pública naquela época, né? Então, fiz numa escola particular, que é o Colégio São Luís. E aí terminei a minha faculdade em Santa Cruz também. E aí depois casei e vim morar aqui no Vale, em Estrela. Então, grande parte da tua vida escolar foi em Santa Cruz do Sul. Grande parte, a maior. Eu me considero mais uma cidadã santa cruzense, assim, não de nascimento, mas de coração. Até por ser a terra natal do meu pai, então eu tenho um grande apreço por Santa Cruz. Lá existe também a Unisc. E foi isso que te fez seguir daqui a pouco na graduação? Ou você foi primeiro para o mercado de trabalho? Na verdade, assim, eu já venho de uma família de professores. A minha avó era professora, minha mãe foi professora. Então, eu acho que um pouco que eu fui para esse caminho foi um pouco assim da interferência familiar também, né? Claro que por ter a faculdade lá, na época quando eu fiz, não era Unisc ainda, era a FISC, né? Eu fiz a licenciatura curta lá em Ciências e Matemática, mas grande parte, eu acho que eu me inspirei, foi na carreira da minha avó e da minha mãe. E onde foi então o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi na verdade era um instituto que fazia formação na época, era por correspondência, assim, que as pessoas faziam cursos à distância, né, que hoje seria à distância, na época era por correspondência, que é o Instituto Padre Róis, onde eu atuei elaborando apostilas e como professora, que a gente tinha que mandar orientações para os alunos por escrito, na época que não tinha nem internet, né, então a gente dava. Eles recebiam as apostilas com as disciplinas e eles mandavam as dúvidas para a gente por carta e a gente respondia, então explicava aquele conteúdo por escrito para eles, né? Então era uma forma diferente também de trabalhar essa parte didática. Diferente e também surpreendente. Hoje, com o acesso à internet, é tudo tão mais fácil. E eu fico imaginando o tempo que levava para conseguir concluir o ensino ou sanar uma dúvida via carta. Sim, a gente tinha alunos de todo o Brasil, então eram várias realidades, assim. Eles mandavam por carta, as apostilas iam para todo o Brasil, depois eles prestavam as provas do antigo supletivo, né? Esse curso, na verdade, era um curso preparatório. E depois vinham para nós, então, que eles realmente não tinham entendido, porque para eles estudarem lá no interior, onde não tinham acesso à biblioteca, não tinham acesso a nada nas suas realidades, né? Então ficava bem complicado. E aí depois disso eu fiz concurso para o Estado, fui trabalhar como secretária de escola na coordenadoria de Santa Cruz, na 6ª coordenadoria. Após já estar trabalhando como secretária de escola, eu já tinha feito também concurso para professora. E aí eu fui para a escola Goiás, onde eu havia estudado, eu fui trabalhar como professora, lecionando a disciplina de matemática.
Essa sensação de retornar como professora na escola em que você estudou deve ser muito boa. Boa, é uma sensação gratificante, assim, e ao mesmo tempo é um sentimento meio estranho, porque os professores que foram teus professores depois serem colegas é bem diferente, é uma sensação diferente, mas foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei lá e depois retornei para a coordenadoria, para a 6ª Coordenadoria de Santa Cruz, onde eu atuei até 96, quando eu casei e vim trabalhar aqui na região. Então vim transferida para a 3ª Coordenadoria, a convite da então delegada, dona Gladys Wagner, me convidou para atuar na coordenadoria de Estrela. Onde você reside hoje? Eu resido em Estrela, já há 23 anos, né? E sempre atuando nesse período na coordenadoria. Atuava no setor de recursos humanos, e na última gestão fui chefia de recursos humanos, e agora, então, desde janeiro eu estava como coordenadora interina, e agora, então, fui empossada como coordenadora regional de educação. Você tem toda uma história também, tanto na educação quanto dentro das coordenadorias. Isso só vem agregar agora para o seu cargo de coordenadora. Eu assim, que nem eu falo para os meus colegas lá, como o cargo de coordenador era um cargo que sempre era indicado politicamente, foi um cargo que eu nunca pensei em atuar, né? Porque não tenho filiação político-partidária. Mas quando aconteceu que abriu as inscrições para esse processo seletivo, diante dessa situação de ter todo esse conhecimento, ter essa bagagem, eu pensei, vou concorrer, não sei até onde eu vou no processo, se vou chegar na final, enfim, mas até para minha autoavaliação pessoal, né? E deu certo, cheguei à final e estou hoje no cargo de coordenadora regional. Você também tem pós-graduação? Sim, eu tenho licenciatura em matemática e pós-graduação em orientação educacional. Fala um pouquinho dos teus trabalhos, não sei se é possível fazer um comparativo entre estar dentro de sala de aula e estar atuando na coordenadoria, porque são duas funções bem diferentes. Sim, na verdade a função docente de sala de aula, a regência de classe do dia a dia com o aluno, claro que é completamente diferente das atividades que a gente desenvolve numa coordenadoria, que são os serviços os mais variados dentro do departamento pedagógico, administrativo, ou recursos humanos, enfim. Mas sempre a coordenadoria eu sempre digo, é o apoio das escolas, né? Porque é lá na coordenadoria que o diretor ou o professor vem quando tem as suas dificuldades, para desde suprir alguma falta de professor, ou a questão da prestação de contas, das verbas que vêm para as escolas, ou das formas mais variadas, ou o professor vem ver a sua vida funcional, mas a regência de classe, claro que é um trabalho bem diferenciado, né? E a gente sabe que os desafios na escola não são poucos, né? Que os professores têm no seu dia a dia, né? Que eles não fazem só o trabalho de professor, eles fazem o trabalho como pais, como psicólogos, enfim, o professor ele desenvolve uma atividade muito... A proximidade que o professor conquista com o aluno. O professor tem um poder muito grande com o seu aluno, né? O aluno muitas vezes é na escola que ele vai para ser ouvido, que ele é a pessoa em que ele se inspira, realmente é o professor, né? Às vezes a gente não para pensar, mas o professor também precisa dessa ajuda, né? Ele é o suporte do aluno em sala de aula, muitas vezes, não só de um, mas de toda a classe que está na frente dele, em torno de 30 alunos. E o professor também precisa daquele suporte, e é na coordenadoria que ele encontra isso. Com certeza, e agora também o governo está vindo com um programa, que é o programa ProSer, que é um programa que vem bem para isso, para dar o suporte para o professor. Porque muitas vezes o professor, na sua formação acadêmica, ele não tem aquela formação para trabalhar aquela dificuldade que os alunos têm, né? Que a gente sabe que são de toda a ordem hoje em dia, né? E então esse programa ele vem para auxiliar o professor, porque o professor acaba se fragilizando e até adoecendo muitas vezes,
em virtude das dificuldades que ele encontra no seu dia a dia. Cássia, quais são os seus principais objetivos agora à frente da coordenadoria? Os nossos objetivos, nós temos vários, né? Desde a questão a melhorar o aprendizado do nosso aluno, que é o foco principal da nossa escola. O objetivo maior da escola é o aluno, né? Se não tem aluno, não existe, não tem por que existir a escola. Então, o foco é no aprendizado do aluno. Melhorar os nossos índices de aprovação, né? E diminuir a repetência e a evasão escolar, que é uma questão que a gente tem que focar muito nesse sentido. Melhorar questões também que a gente tem de obras, de coisas assim, que a gente tem necessidade em algumas situações de melhora ainda nas escolas, né? E temos o programa Jovem RS Conectado no Futuro, que é um programa do governo que está vindo aí, onde neste ano nós temos 18 escolas que fazem parte desse programa. E aqui em Teutônia nós temos a Escola Gomes Freire, que já está fazendo parte dessa escola, desse programa. Neste ano serão 18. No próximo ano, mais 40% da rede vai ser integrada. No próximo ano, mais 40%. E no último ano de governo, então, devem estar a 100% de escolas estaduais fazendo parte desse programa, onde as escolas receberão um selo de acordo com a sua prática pedagógica, da sua caminhada, o que já vem desenvolvendo ao longo dos anos, como escola inovadora, empreendedora e criativa. Então, são os 3 selos que as escolas vão receber, e inclusive isso vai fazer parte da documentação do seu aluno, vai aparecer: eu estudei numa escola empreendedora, ou eu estudei numa escola criativa. Então, essa é uma novidade que vem por aí, esse programa. Um reconhecimento muito legal também para as escolas e também para o serviço dos professores. Com certeza, é um reconhecimento, e não é nada que a gente está inventando, já é dentro da prática da escola que isso vai acontecer. Só será, a escola será preparada para desenvolver esse projeto, esse programa, né, dentro da sua prática já, mas aprimorando as suas atitudes e potencializando essa prática. Ainda nessa temática de empreender, Cássia, eu vou pedir para você deixar um recado para quem está nos ouvindo agora em casa. Bom, o recado que eu gostaria de deixar para os colegas professores e diretores, né? A gente sabe que na educação existe muitas dificuldades, são desafios diários que a gente tem, né? E não são poucos, mas eu acredito que a única coisa para mudar o nosso mundo é pela educação. Então, vamos trabalhar na educação, vamos acreditar no nosso aluno, vamos potencializar os nossos alunos, porque somente eles poderão modificar o nosso mundo. Todos precisamos de um professor. Com certeza, nenhuma profissão existe sem ter passado por um banco escolar, sem ter passado pela mão de um professor. Então, tudo depende dos professores. Cássia, muito obrigada pela tua participação hoje no nosso programa. Já fica o convite para que você retorne em outro momento. Nós que agradecemos o convite, e sempre que tiverem necessidade de alguma informação, quiserem conversar, estamos à disposição. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com Cássia Cristina Procati Benini, coordenadora regional da educação. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.